Eu vou falar hoje sobre como se destacar entre tantos dentistas aqui no Brasil, né? Aí na sua cidade, aí na sua região, como se destacar, né? Como ser visto como alguém diferente, um profissional diferenciado, né? E assim aumentar o seu faturamento, e assim poder cobrar mais, e assim conseguir até sair dos convênios, se for esse o seu objetivo, né? Afinal, quantos dentistas tem aqui no nosso país? Né? São mais ou menos 320 mil dentistas aqui no Brasil. Cerca de 15, mais ou menos 15, 20% dos dentistas do mundo todo. Né? É muita gente, é muito dentista. Então, se você não se destacar de alguma forma, você não vai ser percebido como alguém de mais valor. Né? E os pacientes não vão estar dispostos a pagar um pouco mais pelo tratamento para fazer o tratamento com você, tá? Então vamos lá, como que se destacar? Para falar um pouquinho sobre mim, eu lá no meu início, quem já me conhece sabe que eu sou odontopediatra e sou ortodontista, fiz primeiro odontopediatria, né? Assim que eu me formei na Unicamp, há 24 anos atrás, e depois já fui para a minha primeira especialização, que foi odontopediatria. Nos primeiros anos fiquei ali só pagando conta, mal pagava as contas do consultório, né? Não sabia direito como trabalhar, só ia lá no consultório, atendia alguns pacientes, acreditava que a minha clientela fosse se formar ali com o tempo, sozinha, sem eu fazer muito esforço em relação à divulgação, nada disso, né? Eu achei que o boca a boca fosse resolver, era isso que eu ouvia dos professores da geração anterior à minha, porque funcionava assim antigamente, né? Com os dentistas lá tradicionais, e achei que a clientela fosse se formando, né? Mas não aconteceu isso comigo. Então passei aí alguns anos com um faturamento muito baixo mesmo, né? Me casei nesse meio tempo. E aí, teve um momento que o meu marido perdeu o emprego, ele tinha um emprego, então a gente estava ali na zona de conforto, ele pagava as contas de casa, e o que eu ganhava no consultório pagava as contas do consultório, então a gente ia levando a vida assim, né? Como muita gente, essa é a realidade de muitos dentistas. E aí um dia ele perdeu o emprego. E aí, né, perdeu o emprego, da onde é que viria aquela renda nossa, né, para a nossa vida? E aí eu resolvi investir de vez no consultório. Tinha que funcionar ali, eu já tinha um negócio montado, já tinha alguns pacientes rodando. O que aconteceu? Decidi, então, investir no meu consultório. Só que, o que é que eu ia fazer, né, para me destacar? Eu queria era ter pacientes que me valorizassem. Né? Eu precisava ter pacientes que me valorizassem, né? E aí eu decidi que o meu consultório tinha que dar certo, né? Eu tinha que conseguir faturamento dali para viver da odontologia. Eu já tinha feito graduação, uma especialização, já estava fazendo a minha especialização de ortodontia, então o investimento já tinha sido muito alto, né? Tinha montado um consultório, era simples, mas tudo novo. E aí, o que é que eu ia fazer ali para me diferenciar? E eu acreditava que eu tinha que ser diferente, eu tinha que ser visto como alguém diferente para não precisar investir demais em divulgação. Eu não tinha dinheiro para investir em divulgação, então o que é que eu ia fazer? E comecei a pesquisar ali na concorrência como é que estava, se tinha consultórios de quê, se era de prótese, se era... O que é que mais os dentistas faziam ali no entorno do meu consultório e na minha cidade, né? E aí eu percebi que eu, como odontopediatra, não via ali nenhum consultório, nenhuma clínica forte em odontopediatria. Via até algumas de ortodontia, mas de odontopediatria não. E os dentistas, eu acho que até hoje tem um pouco isso, e na época também tinham essa ideia de que investir em odontopediatria não dá dinheiro, né, não dá retorno. Então tinha muitos odontopediatras, mas em consultórios pequenos, sem grandes divulgações. E eu falei assim, eu pensei comigo, então eu vou fazer um consultório focado em odontopediatria. Vou fazer também ortodontia, fazer um pouquinho de clínica geral,
mas o foco vai ser odontopediatria. Eu vou pôr um nome para odontopediatria e a gente vai investir pesado ali para atrair pacientes de odontopediatria. Então, no início, lá no meu início, foi por esse diferencial que eu comecei. Ou seja, a especialidade pode ser um diferencial para você se na sua cidade ou na sua região ali não tiver ninguém forte, né? Ninguém que divulgue aquela especialidade que você faz. Ah, Carla, mas tem todas as especialidades aqui, todo mundo e tal, né? Então, pense se a especialidade que você faz e que você quer divulgar no seu consultório, ou seja, que você quer atender mais pessoas, né? Se essa especialidade é forte de algum dentista ali da região, porque pode até ter outros profissionais que façam, como eu falei aqui que era lá a odontopediatria, mas se ninguém divulga, né, são pouquinhas pessoas ali que sabem que aquele profissional tem aquela especialidade. E se você começa a fazer alguns movimentos, né, de aparecer para o seu público, de aparecer ali no entorno do seu consultório, para as pessoas certas, dentro da sua área, falando sobre a sua área, você começa a ser percebido como alguém de destaque naquela especialidade, mesmo que tenha outros profissionais que façam a mesma especialidade que você ali no entorno. Mas as pessoas, o público-alvo ali, vai ver você. No meu tempo lá atrás, não existia redes sociais, né? Então, como é que eu era vista? Como é que eu poderia aparecer com pouco recurso? Eu ia atrás de fazer parcerias, né? Parcerias offline, não existia o online, então só tinha o offline para a gente investir ali, né? E eu investi muito pouquinho no início. Eu fui fazer parcerias com colegas dentistas e com profissionais de outras áreas, né? Principalmente os pediatras, né? Os profissionais que atendiam o mesmo público que eu. Então foi assim que eu comecei. E divulgando o quê? Divulgando a odontopediatria. E da odontopediatria vinham os pacientes de ortopedia e depois de ortodontia, né? Vinham os pais que também faziam daí a ortodontia comigo, tá? Então, a gente falando aqui de diferencial competitivo, de diferenciação, de ser percebido como alguém de mais valor, né? Isso pode ser, hoje em dia, feito de uma maneira muito eficiente, que traz autoridade para o dentista, através das redes sociais. Como eu disse, na minha época, lá no início, não existia, né? Então, a gente se diferenciou lá, né, no meu consultório, era um consultório pequeno ainda no começo, pela especialidade, né? Então, esse é um ponto em que vocês podem se diferenciar, pela especialidade. Outro ponto é por uma técnica que você faz dentro de uma especialidade, né? Por exemplo, dentro da ortodontia, né? Quem faz ortodontia lingual resolve um problema do paciente que a ortodontia tradicional, fixa, não resolve, né? A ortodontia lingual é para aquele paciente que não quer, que ele quer alinhar os dentes, quer fazer o tratamento ortodôntico, mas não quer que apareça o aparelho. Então, é uma técnica dentro de uma especialidade que você pode se destacar. É claro que, quando eu falo se destacar, não é fazer a técnica, somente aprender a fazer aquela técnica. Você precisa ser visto pelas pessoas, pelos seus potenciais pacientes, né, por aquelas pessoas que têm aquele desejo que você resolve, aquele problema que você resolve. Você precisa ser visto por elas como uma referência naquela técnica. E não precisa ser, é claro, necessariamente um professor, né? Hoje em dia, com as redes sociais e divulgando o que você faz da maneira certa, aparecendo para o público certo, você pode ser visto sim como uma referência, como uma autoridade naquela determinada técnica, né? O mesmo pode acontecer com quem é ortodontista e trabalha com alinhadores estéticos. Pode ser que essa técnica
seja um diferencial para você. Mas, repito aqui, são as pessoas que precisam enxergar esse diferencial. Não basta só fazer lá o curso de alinhadores estéticos e achar que isso vai ser um diferencial. Se você não mostrar qual é o problema que aquele alinhador resolve, por que é um tratamento diferenciado, quais são as vantagens, os benefícios para os pacientes daquele tipo de tratamento. E aí é importante você saber apresentar isso numa consulta, sim, claro, e numa divulgação. Então são dois passos importantíssimos para você apresentar o seu diferencial. Primeiro, antes da pessoa te procurar e depois ali dentro do seu próprio consultório, tá bom? Então, se você é dentista, está gostando desse conteúdo, né, quer retomar os seus atendimentos de maneira eficiente e depois voltar a crescer dentro do seu consultório, compartilha aqui, compartilha essa live, aqui quem está no Stories, nesse aviãozinho aqui embaixo, ó, chama mais dentistas para participarem com a gente aqui, para tirarem as suas dúvidas, né? Pode fazer perguntas aqui, a gente vai conversando sobre esse assunto, sobre assuntos aí da retomada do atendimento, porque eu tenho falado todos os dias aqui sobre justamente aumentar o faturamento no seu consultório, né? E a gente precisa do faturamento para viver, para ter uma qualidade de vida, né? E aí depois da retomada, esse vai ser o primeiro passo, aí crescer dentro da odontologia, dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, né? E aqui eu tô falando em como ter um diferencial competitivo, como se diferenciar de tantos outros dentistas, para que vocês sejam capazes, né, para que possam trilhar o caminho do 25 em 1, né? Que o que eu ensino é um caminho para o dentista chegar num faturamento de R$25.000 por mês, por cadeira odontológica. E sim, isso é possível. E tendo uma diferenciação dentro da odontologia, ou seja, sendo visto como alguém diferenciado, como alguém de mais valor, isso está exatamente dentro do caminho de se conseguir o 25 em 1 na odontologia. Carla, é fácil isso? É rápido? É claro que nada é fácil, não existe nada fácil na vida, né? Mas é possível. Existe um caminho que muitos dentistas já trilharam, muitos alunos meus que atingiram e conseguiram atingir e faturam até hoje os 25 em 1, os R$25.000 por mês no seu consultório, tá? Então vamos lá. E aí, na minha história aconteceu isso. Como é que vocês podem se diferenciar? Ou pela especialidade, tá? Ou pela técnica, uma técnica dentro da especialidade, como eu falei na ortodontia. Pode ser, por exemplo, dentro da odontopediatria, eu tenho odontopediatras nas minhas clínicas que se diferenciam por fazer endodontia de tecido. Aqui na minha região, poucos odontopediatras fazem, apesar de estar dentro da especialidade, fazem a endo de tecido. Então, a gente divulga, né, essa técnica de uma odontopediatra faz vídeos, ela fala sobre isso, então ela é vista pelo público-alvo, pelas mães, como uma odontopediatra diferenciada, né? Faz também estética em criança, então restaurações anteriores com coroa de acetato, né? Então, quando a gente divulga isso e diz, e as mães querem, é um desejo que elas querem, é um desejo que elas têm, que os filhos tenham um sorriso bonito, né? Não é porque é criança, porque é o dentinho que vai trocar, que pode ficar daquele jeito mesmo. A grande maioria das mães não quer, não. Então, quando você se diferencia numa técnica dentro de uma especialidade, também é possível. Tá? Então eu falo aqui de odontopediatria, de ortodontia, da endo, né? Endodontia de dentes de adultos mesmo, de dentes permanentes. Como é que um endodontista pode se diferenciar dos outros? Ou porque ele oferece uma sessão única, por exemplo, né? Um tratamento em sessão única, ou porque ele faz tratamento com o microscópio. E não é divulgar o microscópio, é divulgar o benefício para o paciente do uso do microscópio. Por que o tratamento é melhor? Por que tem vantagens? Que vantagens tem para o paciente, para a qualidade de vida dele?
né? Para a longevidade daquele dente. É a mesma coisa a sessão única, tá? Você não vai divulgar que você faz um tratamento endodôntico em sessão única. Mas para aquele paciente que não tem tempo para nada, né? E ele vai, e hoje, principalmente nesse momento que a gente vive, em que é importante levar o paciente ao nosso consultório o menos número de sessões possível, né? Fazer o tratamento de maneira mais eficiente, mais rápida, em menos sessões possível. Então, um tratamento endodôntico em consulta, em uma sessão única, é um grande benefício para o paciente. Ele sai menos vezes de casa, né? Ele gasta menos tempo com isso também, não precisa ir 2, 3 sessões no endodontista. Tá? Então, dentro da sua especialidade, o que é que tem ali, né, que você faz de diferente, que é diferenciado e que traz um benefício maior para o paciente. E é sempre do benefício que a gente deve falar. Em primeiro lugar, ou numa divulgação, ou lá na sua cadeira, quando você está ali para fechar o tratamento, qual é o benefício para a vida dele de fazer aquele tipo de técnica com você. Tá? E aí você vai sendo visto como uma referência naquela área. Não, então, aquela doutora, ela é endodontista e ela trabalha com microscópio. Né? E aí o paciente começa a indicar, porque ele entendeu que existe uma vantagem, que existe um benefício para a vida dele dentro daquela técnica que você faz, que daí é você que faz. Ah, Carla, mas tem muitos outros dentistas que fazem a mesma técnica que eu. Sim, mas o paciente ou o potencial paciente está vendo você, não está vendo os outros. Por isso é tão importante você aprender a divulgar e aprender a fechar daí o tratamento lá dentro do seu consultório. Não adianta ser muito na divulgação, mas chegar lá dentro e você não conseguir fechar o tratamento. Porque tudo tem técnica, tudo pode ser aprendido, tá? Então, mais um ponto aqui para se diferenciar numa técnica dentro da especialidade que você faz, tá bom? E se você tá gostando dessa live, clica aqui, ó, nos coraçõezinhos, curte aqui para mim, para eu ver os coraçõezinhos subirem aqui, para eu saber que eu tô dando aqui um conteúdo de valor para você, tá? Que você pode sair daqui e já se planejar. Em que é que eu vou me diferenciar no meu atendimento, no meu consultório? Né? Como é que eu vou aplicar isso na prática? Tá? E eu falo aqui de coisas práticas. Eu sou da prática, né? Eu não sou professora. Eu sou cirurgiã dentista, empresária, né? Atendo meus pacientes ainda de ortodontia, né? Empresária, empreendedora. Então eu falo do dia a dia, da prática, né? Da onde a gente tem mais dificuldade, eu entendo quais são as dificuldades que os dentistas têm, até em relação a tempo, né? Pensando aí em divulgação do consultório, mas é preciso planejar o que vai fazer e já começar a colocar em prática para colher os resultados mais para frente. Quem não planta, não colhe, e você colhe o que plantou. Não, é simples, é muito claro isso. Esse é o momento de plantar, esse é o momento. Para quem ainda não começou a plantar, esse é o momento para colher mais para frente. Agora é o momento da retomada dos atendimentos, de muito relacionamento com seus pacientes, mas se você começar a plantar aqui uma diferenciação, que esse é o assunto de hoje, você vai colher sim lá na frente. E o resultado qual vai ser? Aumento de faturamento, né? Alcançar o seu 25 em 1 na odontologia. De repente, sair de convênios, não sei quem aqui atende convênios, né? Mas muitas vezes é o sonho do dentista sair dos convênios, atender só os pacientes particulares. Se não fizer nada de diferente, se não sair da média, né? Eu costumo dizer o seguinte, se você não sair da média, você não vai ter um faturamento acima da média, né? Você vai continuar do jeito que está. Então, quem fica na média, quem só faz aquilo que todo mundo faz, quem é visto como igual aos outros, está na média e não cresce. Quem está na média não cresce. Tá? Então, por isso eu falo tanto sobre ter um diferencial competitivo.
né? Sobre aprender a atrair o paciente certo para o seu consultório, sobre fechar mais tratamentos ali na sua cadeira, né? Porque isso é fundamental para você ter um crescimento dentro do negócio que você investiu, da sua profissão, né? Que é a sua profissão. E aí vamos lá, então eu falei de 2 diferenciais aqui, né? De 2 possibilidades para você se diferenciar na odontologia. E tem um terceiro diferencial. Ah, Carla, mas eu faço uma especialidade que já tem muito, vou colocar aqui um exemplo, ortodontia. Né? Tem muita clínica, tem franquias de ortodontia e tal, e é essa a minha especialidade. Como é que eu faço? Né? As técnicas que eu faço na ortodontia, a maioria faz, então eu não saio, eu não ofereço nada muito diferenciado dentro da ortodontia. Ok, mas você pode se diferenciar no atendimento, por exemplo, né? Dar um atendimento humanizado, investir ali em relacionamento com os seus pacientes. E esse é um ponto muito forte para o cliente, para o paciente. O paciente gosta muito de relacionamento. Ele quer sempre ser ouvido, ele quer ser lembrado. E quando você faz isso, você, o seu consultório, a sua clínica, isso é um diferencial. Porque poucos, eu acredito que poucos, a média, né, a maioria dos dentistas não tem um relacionamento assim com os seus pacientes, tá? Olha aqui o telefone tocando aqui no meio da live, vamos esperar alguém atender aqui. Tá? Enquanto isso, ó, chama aqui um colega dentista aqui, chama aqui um amigo pra gente conversar aqui ao vivo, tá? Aqui, ó, no aviãozinho aqui no Stories, chama pra mim, vamos conversar, vamos bater um papo aqui sobre diferencial competitivo, né? Sobre diferenciação na odontologia, tá? Então vamos lá. Então, como eu falei, ou pela especialidade, ou uma técnica dentro da especialidade, ou então no atendimento humanizado. Né? E você que está aqui comigo, fala para mim, em que dessas 3 áreas, nesses 3 pontos, você acredita que você pode se diferenciar? Né? Vamos pensar junto aqui. Coloca aqui para mim, quem está aqui comigo, em qual desses 3 pontos você acredita que se encaixou ali para você, que você conseguiria se diferenciar. Porque a diferenciação, eu digo assim, tem muitos dentistas que me perguntam, Carla, como é que eu posso me diferenciar dos outros dentistas? Tem tanta concorrência, né? Tem tantos dentistas e tem muitos profissionais mesmo da nossa área. Né? E principalmente na região, dependendo da região, tem mais. Né? Aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Tem a maior concentração aqui no Sudeste. Na verdade, tudo começa do cliente para nós, é do paciente para nós. É ele que tem que perceber essa diferenciação. Então não adianta o dentista falar assim para mim, Carla, o meu atendimento é ótimo, é maravilhoso e tal, mas o paciente não me valoriza. Ele não enxerga isso. Então, se ele não estiver enxergando, é porque você não está mostrando, é porque precisa melhorar, né? Aqui a Tatiana Bonfim, um atendimento humanizado, os pacientes são carentes de atenção. Sim, o atendimento humanizado sempre é muito importante, e isso da sua equipe e seu também. Ou seja, se importar, se preocupar e procurar fazer o melhor pelo paciente, mas isso de coração mesmo, com sinceridade, se preocupar com ele, fez uma cirurgia, no dia seguinte telefonar, fez uma restauração, será que ele ficou com sensibilidade ou não? Dá uma ligadinha. Isso é um atendimento diferenciado, né? Porque eu vejo pouquíssimos dentistas fazerem isso. Não é só ali atender com sorriso, atender bem ao telefone, né? É fazer um pós-venda eficiente, que é justamente entrar em contato depois, né? Fazer uma pesquisa depois do tratamento finalizado, uma pesquisa de satisfação, se preocupar
né? Em entender o que é que o paciente espera do seu atendimento. Se ele gostou, por que gostou? Se não gostou, por quê? Tá? Então é muito importante, e eu vejo muitos dentistas se preocuparem demais com a técnica e achar que a técnica é que vai ser um diferencial, né? Ou achar que ele precisa saber fazer todas as áreas ali dentro do consultório dele e só focar em áreas odontológicas. E o paciente não vai enxergar isso em você, se você não tiver uma comunicação que mostre isso para ele como um diferencial. Né? Ah, Carla, o meu diferencial é eu ter tudo dentro do meu consultório. Então, será que o seu paciente entende isso? Será que ele sabe o que você faz? Eu já vi muitos casos de dentistas que faziam áreas diferentes ali dentro do seu consultório e o paciente nem sabia. Por exemplo, que fazia estética, né, que fazia harmonização, e o paciente mesmo dele ia ali no consultório, vamos colocar ali pela ortodontia, e não sabia, né, não tinha nenhuma comunicação ali dizendo que o dentista fazia essas outras áreas. Tá? Então é muito importante, o paciente, é muito importante não, é fundamental, né, falando em diferenciação, que o paciente te veja como diferente. E mais ainda, comece a te perceber como uma referência naquela área. Então, quando você tem uma divulgação eficiente naquela área em que você se diferencia, por isso eu recomendo que você divulgue uma ou duas áreas, ou pelas redes sociais, enfim, ou por qualquer outro canal de atração de pacientes, divulgar uma ou duas áreas no máximo, você começa a ser visto como uma referência nessas áreas. Pode ter dentista que fala assim, Carla, mas o preço baixo pode ser um diferencial competitivo? Muitas vezes é, né? Tem muitas clínicas que trabalham com esse tipo de diferencial. Só que aí você vai precisar ganhar no volume, né? Vai ter que atender muito paciente, né? Trabalhar com volume grande de pacientes. Para ter um faturamento é possível? Né? Mas aí tem que ter assim um atendimento em grande quantidade no seu consultório, tá? É outro tipo de atendimento, então, né? Mas pode ser, né? Assim como tem, vamos comparar aqui com um carro, né? Tem carros populares que o diferencial competitivo é o preço mais baixo e tem público para esse também, né? Só que aí o dentista que precisa atender em volume, ele acaba com o tempo se desgastando muito. Então, eu sempre recomendo, planta agora para colher mais para frente. Então, planta um diferencial, pense aí em que é que você pode se diferenciar para colher isso de um faturamento maior, de um faturamento crescente, sem se desgastar demais na profissão, né, sem precisar atender um volume grande de pacientes ou horários estendidos, atender também final de semana, né, por conta do diferencial ser o preço baixo. Né? Então, eu recomendo, comece esse planejamento, essa transformação no seu consultório agora, tá? Vamos ver aqui, ó, Migazoto, e realmente fazer um tratamento humanizado, né, Carla? Muita gente fala isso, mas na prática não tem diferencial nenhum. Muita gente fala, Carla, mas eu dou um atendimento excelente para os meus pacientes. Mas vai ver, não, né? Então, assim, pode melhorar. Eu tenho experiência já de tantos anos, né, trabalhando com equipe de cirurgiões dentistas. Eu não posso falar de quem eu não conheço, mas quem trabalha comigo, quem já trabalhou, tantos dentistas já passaram pelas nossas clínicas e que muitos deles falaram algumas vezes, né, que já nem trabalham mais comigo, Carla, mas eu dou tanta atenção para o paciente, não sei por que ele reclamou disso. Né? E aí a gente vai ver no atendimento, mal olhava para o paciente, né? Nem conversava direito, nem perguntava se estava tudo bem, se tinha ficado alguma dúvida, enfim, não fazia questão nem de ser
muito simpático ali, porque a gente precisa ter um relacionamento com os pacientes, é claro, precisa, não tem como, né, para a gente fidelizar. Senão, o paciente vai lá, faz uma vez o tratamento, nunca mais volta. E esse não pode ser o objetivo. É sempre fundamental entender se os pacientes estão voltando. Será que estão voltando? Será que não? Se não estiverem voltando, opa, algum problema ali de relacionamento está tendo. Ou na técnica, né? Ou o tratamento, ou ele não gostou do resultado do tratamento. Por isso que é muito importante esse relacionamento pós-venda, por exemplo, né, que eu falei aqui, que pode ser um diferencial também nessa questão, nesse ponto do atendimento humanizado. O paciente se sentir ouvido, ele é ouvido, né, porque você dá essa abertura para ele. E aí, muito provavelmente, quando ele precisar retornar ou quando você mandar uma comunicação para ele de retorno, ele vai tender muito mais a retornar com você, né, porque você ouviu. Porque você quis saber dele, você quis saber a opinião dele. Não é simplesmente fechar o tratamento e comemora só quando fecha o tratamento e depois não, né? Aí acabou, aí finalizou, vai embora, tá ótimo, venham os novos pacientes. Não. Então é importantíssimo isso. E ter um diferencial te ajuda demais, né? Ter uma diferenciação te ajuda demais a fidelizar o paciente. Então, mesmo dentro de uma técnica, então, vamos supor, a diferenciação dentro de uma técnica na ortodontia, a ortodontia lingual, estou colocando aqui, né? Ou alinhadores estéticos. Resolveu o problema do paciente daquela forma que ele queria, né? Ele tinha um desejo ali e você resolveu com aquela técnica. Possivelmente, ele vai te indicar para outros pacientes, para outros amigos, para familiares. Olha que legal, até durante o tratamento mesmo, né? Olha, eu estou usando esse aparelho aqui, é diferente, eu não queria que aparecesse, ele não aparece. Olha que legal, estou adorando isso, tá? Isso é sim ter resultado e qual é a consequência disso, né? Qual é o resultado disso? A consequência natural disso é um aumento de faturamento. Então, quando eu falo em chegar no 25 em 1 na odontologia, é um faturamento de R$25 mil por cadeira no seu consultório. Sim, é possível. Isso é o resultado, né? O que é que leva até esse resultado? O que leva? Atrair o paciente certo, saber fechar o tratamento lá dentro e fidelizar. É isso que leva ao 25 em 1 e até mais, né? Dependendo da área, até um faturamento maior que esse, quando o dentista aprende realmente a caminhar ali, dar os passos necessários, né, no caminho certo, na direção certa para um aumento de faturamento, tá bom? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, né? Pode mandar por direct, pode deixar aqui no YouTube. Vou convidar para quem ainda não estiver participando do meu canal gratuito no Telegram, o 25 em 1 na Odonto, esse é o nome do canal, 25 em 1 na Odonto. Lá eu falo sobre os caminhos, né, sobre os passos, sobre o caminho de se chegar no faturamento de R$25 mil por cadeira no seu consultório todos os meses, tá bom? Então, quem ainda não está participando do meu canal no Telegram, aqui no Instagram, quem tiver no Instagram, na minha bio tem um link lá, é só clicar e vai cair no meu canal no Telegram, é gratuito, tá? Tem bastante conteúdo, quem entrar, o Telegram é um aplicativo melhor do que o WhatsApp, né? E quem entra no canal do Telegram tem acesso a tudo que foi postado antes. Então tem muito conteúdo lá dentro para quem realmente quiser plantar agora, né, para colher mais para frente, para quem quiser ter uma retomada eficiente no seu consultório. E quem tiver aqui no YouTube, aqui na descrição tem o link para você acessar o canal e ter contato ali com conteúdos também exclusivos lá dentro, né, que eu não divulgo fora em nenhuma rede social, tá bom? E aí deixem a sua pergunta, me mandando perguntas, isso pode ser tema para as próximas lives, né, para os próximos vídeos aqui, os próximos encontros. E amanhã a gente se encontra aqui às 8h30 da manhã novamente, todos os dias, tá bom? Então, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.